não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Audiolivro O Casamento é uma Aliança. O segredo bíblico de um amor que perdura. Capítulo 6. União com o povo de Deus. Vimos nos capítulos anteriores que a aliança é uma condição indispensável a uma união verdadeira. Vimos no capítulo 3 que este princípio se aplica à união entre um homem e uma mulher, a que podemos chamar casamento. Vimos no capítulo 5 que se aplica também à união de cada crente com Deus, o que no plano espiritual é análogo à união matrimonial. Examinaremos neste capítulo que o mesmo princípio se aplica ainda a outra relação de importância vital, a relação dos que fazem parte do povo de Deus, de uns com os outros. A aliança faz um povo. Descobrimos no Velho Testamento que desde o tempo em que Deus fez uma aliança com Abraão, os descendentes de Abraão, através de Isaque e Jacó, foram separados de todos os outros membros da raça humana. São conhecidos como a semente de Abraão. Ver 2 Crônicas 27. Contudo, para que o propósito de Deus se materializasse, era preciso que a aliança fosse estabelecida uma segunda vez. Não com Abraão individualmente, mas com todos os seus descendentes, coletivamente. Isto efetuou-se no Monte Sinai, depois do Êxodo. Desde então, ficaram a ser designados por uma palavra singular nova, um povo hebraico Am. Isso indica que, ao fazerem uma aliança, eles se tornaram uma nova unidade coletiva. O processo pelo qual Deus fez a sua aliança com Israel está descrito no capítulo 19 de Êxodo. Deus declara o seu propósito de levar Israel a uma relação de aliança consigo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5-6. Precisamos de entender que dali em diante, Israel foi separado para Deus como um povo especial, não devido a uma justiça intrínseca sua, mas à aliança que Deus fez com ele. É importante notar que a santificação do povo foi a consequência da aliança, não a razão dela. Por outras palavras, Deus não fez uma aliança com o povo de Israel por eles serem santos. Pelo contrário, ele fê-los santos ao estabelecer uma aliança com eles. Vimos no capítulo anterior que, baseado nesta aliança, Deus tomou sobre si para com eles a relação e a responsabilidade do marido. A aliança estabeleceu uma relação entre Deus e Israel, que é análoga à existente entre o marido e a mulher. Ela proporcionou ao povo uma relação única com Deus, do mesmo modo que o casamento da mulher, uma relação única com o marido. Contudo, a única base em que Israel tinha o direito de continuar essa relação única e especial com Deus era permanecer fiel à aliança. Por essa razão, Deus precede a declaração do seu propósito em relação a eles com a palavra se. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
e vós me sereis povo santo. Êxodo 19, 5 a 6. A relação única e contínua que Israel teria com Deus estava, portanto, ligada ao cumprimento dos termos da aliança por parte deles. É por isso que, quando Israel caía na idolatria, os seus profetas categorizavam frequentemente o pecado do povo como adultério. Era análoga à situação da esposa que não cumpriu seu compromisso matrimonial com o marido. Desde o tempo em que Deus estabeleceu esta aliança com Israel, os escritores do Velho Testamento fazem uma distinção cuidadosa no uso de duas palavras hebraicas afins: goi, nação, e am, povo. Todas as nações, incluindo Israel, são goim, plural de goi, nações, mas apenas Israel é também am, um povo. Aquilo que destaca Israel dentre todas as outras nações, através desse título distintivo, é a relação de aliança que tem com Deus. A mesma distinção mantém-se no Novo Testamento através do uso de duas palavras gregas, etnos, nação, que corresponde ao hebraico goi, e laos, povo, que corresponde ao hebraico am. O grego etnos, na sua forma plural, etne, traduz-se umas vezes por nações, outras vezes por gentios. É importante entender que a palavra gentios não se refere normalmente às pessoas que não são cristãs, mas sim às pessoas que não são israelitas. A análise dessas palavras distintas, tanto em hebraico como em grego, que significa povo e nações, foi necessária para estabelecer um princípio básico da Bíblia. É preciso uma aliança ou concerto para constituir um povo. Um grupo étnico que não tem uma aliança coletiva com Deus é simplesmente nação, mas um grupo étnico que tem uma aliança coletiva com Deus é, por esse fato, um povo. Relações de aliança vertical e horizontal. Se voltarmos à passagem que começa no capítulo 19 de Êxodo, onde Deus faz uma aliança com Israel, descobrimos um segundo princípio, que está relacionado. A mesma aliança que levou Israel a uma relação única com Deus, também, e devido a esse fato, os levou a uma relação única entre eles. O propósito principal dos capítulos que se seguem, Êxodo 10 a 23, é definir os modos práticos e específicos como Deus quis, desde logo, que eles se relacionassem uns com os outros, como membros de um povo por aliança. Eles tinham obrigações especiais uns para com os outros, diferentemente das que tinham com os membros de outras nações que não estavam numa relação de aliança nem com Deus nem com Israel. Podemos enunciar este princípio de uma maneira mais geral do seguinte modo: aqueles que têm uma relação de aliança com Deus têm também necessariamente uma relação de aliança uns com os outros. As relações estabelecidas por uma aliança alcançam duas direções, a vertical e a horizontal. A aliança que leva verticalmente a uma união com Deus tem que necessariamente nos levar a uma união horizontal com todos os que já entraram nessa mesma aliança com Deus. Não podemos exigir os direitos da relação de aliança com Deus quando, ao mesmo tempo, nos recusamos a aceitar as nossas obrigações para com aqueles que compartilham conosco a mesma aliança com Ele. A mesma aliança que leva as pessoas a uma união individual com Deus, também as leva a uma união coletiva umas com as outras. Estabelece-as coletivamente como um povo, que é separado de todas as outras unidades coletivas da humanidade. Estes princípios referentes à aliança estabelecida no Velho Testamento são transportados sem alteração para o Novo Testamento. Quando Jesus celebrou a última ceia com os discípulos e repartiu com eles o pão e o vinho, levou-os a uma relação de aliança consigo por meio desse ato. Depois de lhes ter passado o cálice, convidando-os a beber, disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Mateus 26, 28. Eles não compartilharam o cálice da aliança do Novo Testamento apenas com ele. Compartilharam-no também uns com os outros. O ato solene que levou cada um deles a entrar numa aliança com Jesus levou-os também ao mesmo tempo a uma aliança uns com os outros. Desde então, a relação de aliança que tiveram não foi meramente vertical com Jesus, foi também horizontal uns com os outros. Isto é corroborado em 1 Coríntios, onde Paulo explica o significado da ceia do Senhor. Ele enfatiza esta relação horizontal entre todos os que participam de um só pão e de um só cálice. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos
não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Também Pedro declarou que a nova aliança em Cristo tem o mesmo efeito que a aliança prévia de Deus com Israel. Ela define todos os que entram nela como um povo coletivamente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está a citar as palavras exatas que Deus disse a Israel em Êxodo 19, 5 a 6. Vós, que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 a 10. À luz deste fato, devemos ser muito mais prudentes do que a maioria de nós é, quanto ao modo como e com quem tomamos a ceia do Senhor. Ao dizer isto, não estou a advogar que a mesa da ceia seja fechada. Creio que todos os cristãos têm o direito à mesa da ceia do Senhor. Contudo, devemos ter cuidado para não comer e beber para nossa condenação. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Comemos e bebemos para a nossa condenação, porque não discernimos o corpo do Senhor. Isto significa que não discernimos o sacrifício que Jesus fez a nosso favor, mas também significa que não discernimos os outros membros do corpo de Cristo. Se comermos e bebermos, tendo atitudes erradas e relações erradas, comemos e bebemos para a nossa condenação, não para a nossa bênção. Paulo foi até o ponto de dizer à igreja de Corinto: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos que dormem, muitos que já morreram. Versículo 30. É muito sério estar fora da aliança uns com os outros e desunidos. Tá vendo, irmão e irmã? Por isso que nós não podemos tomar a ceia em qualquer tipo de congregação, porque o pecado do seu irmão, ele te contamina. O pecado do seu irmão é o teu pecado. Então, irmão, você não pode tomar a ceia junto com outros membros numa congregação que as pessoas estão no pecado, estão na fornicação, estão na bebedice. A igreja, elas tem que estar no mesmo espírito. Você se congrega com um irmão que sabe que ele está no pecado, a palavra de Deus diz que você tem que chamar ele a atenção. Paulo diz para admoestarmos uns aos outros. Não é que a pessoa... O ideal é que a pessoa virasse santa, porque Jesus era santo e nós precisamos buscar isso, a santidade. Mas se a pessoa cair, ela precisa se arrepender de coração, como Davi fazia. Por isso que o Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele pecava, mas ele se arrependia. Então, por causa disso, é o que a palavra de Deus diz, que há muitas pessoas fracas, doentes e muitas que já dormem, ou seja, já morreram. Então, irmão, isso é muito sério, irmão. Não tome a ceia do Senhor de qualquer jeito. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Continuando. Vimos já 2 casos em que o propósito final da aliança é a união. O propósito da aliança do casamento é levar o homem e a mulher a unirem-se um ao outro. O propósito da aliança entre Deus e o crente individual é levar o crente a unir-se a Deus. Este princípio aplica-se com a mesma força ao terceiro caso, a aliança entre os crentes. O seu propósito é levar todos os crentes a unirem-se uns aos outros. Depois de Jesus ter repartido o pão e o vinho da nova aliança com os discípulos, passou a compartilhar com eles as palavras íntimas que lemos em João capítulos 14 a 16. Este ensinamento culminou com a oração que Jesus fez como sumo sacerdote, no capítulo 17 de João. Esta oração, por sua vez, culmina com o seu pedido ao Pai que aqueles que creem nele sejam um como nós somos um. Versículo 22. Neste contexto, entendemos que este pedido
constitui a realização da aliança que tinha sido estabelecida com eles algum tempo antes, naquela mesma noite. O propósito final da aliança é uma união, cuja natureza e qualidade é igual à que existe entre o Pai e o Filho. Até que nós crentes fiquemos unidos assim, não teremos cumprido as nossas obrigações nessa aliança, nem com Cristo, nem uns com os outros. Dissemos já que quando fez a sua aliança com Israel, no Monte Sinai, explicou imediatamente aos israelitas as obrigações que essa aliança impunha nas relações entre deles e como se deviam tratar uns aos outros. Essas obrigações estão expostas em termos específicos e práticos nos capítulos 20 a 23 de Êxodo. De um modo correspondente, o Novo Testamento estabelece para todos os que entram na aliança com Cristo as várias maneiras como ficam obrigados, pelo seu compromisso na aliança, a relacionar-se uns com os outros. Está fora do âmbito deste livro examinar detalhadamente todas as obrigações mútuas dos crentes. No entanto, podemos ter uma visão geral dessas obrigações se selecionarmos frases tais como um ao outro ou uns aos outros, sempre que ocorrem no Novo Testamento, e fizermos uma lista das obrigações mútuas aí enunciadas. Espera-se que todos nós que entramos na nova aliança em Cristo nos comportemos das seguintes formas: lavarmos os pés uns aos outros, João 13,14. Amar-nos uns aos outros, João 13,34. Edificar-nos uns aos outros, Romanos 14,19. Aceitar-nos uns aos outros, Romanos 15,7. Ademoestar-nos uns aos outros, Romanos 15,14, por exemplo. Saudar-nos uns aos outros, Romanos 16,16, por exemplo. Servir-nos uns aos outros, Gálatas 5,13. Levar as cargas uns dos outros, Gálatas 6,2. Suportar-nos uns aos outros, Efésios 4,2. Perdoar-nos uns aos outros, Efésios 4,32. Sujeitar-nos uns aos outros, Efésios 5,21. Examinarmos uns aos outros, Colossenses 3,16. Confortar-nos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4,18. Encorajar-nos uns aos outros, Hebreus 13,13. Estimular-nos uns aos outros ao amor e às boas obras, Hebreus 10:24. Confessarmos os pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Orarmos uns pelos outros, Tiago 5:16. Sermos hospitaleiros uns para com os outros, 1 Pedro 4:9. Revestir-nos de humildade uns para com os outros, 1 Pedro 5:5. Apenas enquanto, como crentes, levarmos a cabo essas responsabilidades mútuas, é que estamos a cumprir os termos da nova aliança. Embora essas obrigações da nova aliança estejam formuladas diferentemente da aliança feita no Monte Sinai, o princípio básico é de novo o mesmo. Os que entram numa aliança com Deus entram automaticamente através desse mesmo ato numa aliança uns com os outros. As obrigações dessas alianças vão em duas direções: verticalmente, entre o povo da aliança e Deus, horizontalmente, entre os membros do povo da aliança entre si. Só a morte valida a aliança. Um outro princípio que se aplica universalmente a estas alianças é o fato de uma aliança ser válida apenas na base do sacrifício. Como vimos, este princípio básico está definido no capítulo 2 de Hebreus, porque onde há testamento ou aliança, necessário é que intervenha a morte do testador, aquele que fez o testamento. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Hebreus 9, 16 a 17. Nos 3 versículos seguintes, o escritor de Hebreus aplicou este princípio especificamente à aliança entre Deus e Israel, mediada por Moisés no Monte Sinai, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lá, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado.
Hebreus 9, 18 a 20. Em cada um dos casos, a morte do sacrifício representava a morte daqueles que entravam na aliança através dela. Contudo, havia uma diferença essencial. Os animais sacrificados por Moisés apenas faziam lembrar a Israel o princípio de que a aliança era válida somente através de morte, prefigurando uma espécie de sacrifício diferente que ainda não tinha sido oferecido. Por outro lado, a morte de Jesus na cruz foi substitutiva. Ele morreu como representante pessoal de todos aqueles que iriam entrar na aliança com Deus através dele. Jesus identificou-se com cada um na morte, para que cada um, por sua vez, se identificasse com Jesus. À medida que essa identificação, em dois sentidos, se realiza através do compromisso constante de cada crente, a morte de Jesus torna-se efetiva e experiencialmente a morte do crente. Este princípio foi claramente expresso por Paulo em 2 Coríntios. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 a 15. A conclusão de Paulo é lógica e clara. Resume-se nas seguintes palavras: logo, todos morreram. Se aceitarmos a morte de Cristo como nossa, então temos que nos considerar como mortos. Romanos 6:11. Assim, já não somos livres para viver para nós próprios. Também isto tem uma aplicação em 2 sentidos: verticalmente, em relação ao Senhor, e horizontalmente, em relação ao povo do Senhor. Quando o Senhor e Abraão fizeram uma aliança, um com o outro, cada um deles anulou voluntariamente o direito de viver para si próprio. Cada um deles, através da divisão da aliança, estava de fato a dizer ao outro: esta morte é minha. Ao entrar nesta aliança, entro pela morte. Agora que estou nesta aliança, não tenho mais o direito de viver. A mesma relação estabelecida naquela noite memorável, de pessoa a pessoa, entre o Senhor e Abraão, é estabelecida entre todos aqueles que, através da morte de Jesus, entraram numa aliança uns com os outros. Cada um de nós reafirma uma aliança mútua, de que o Senhor e Abraão são o protótipo, o padrão original. Cada um diz ao outro: esta morte é minha. Ao entrar nesta aliança, entro pela morte. Agora que estou nessa aliança, não tenho mais direito de viver. Na sua primeira epístola, João aplica especificamente a concretização da morte, que é a única que valida a nossa aliança, na relação que temos uns com os outros crentes. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3, 16 a 17. A palavra devemos expressa uma obrigação, a que não podemos fugir se dizemos que somos participantes da mesma aliança. Quando João falou acerca de dar a nossa vida, ele não estava a falar apenas ou mesmo primariamente acerca de sofrer morte física. Ele deixa isso bem claro porque no versículo seguinte aplica-o à situação de fazermos que os nossos bens materiais fiquem à disposição dos outros crentes. Se não estivermos dispostos a fazer isso quando há uma necessidade legítima, então não estamos dispostos a dar a vida pelos irmãos. Dar a vida significa estar pronto a partilhar com os nossos irmãos e irmãs na aliança, tanto o que somos como o que temos. Se não estivermos dispostos a tal, o nosso compromisso na aliança não é genuíno. O novo estilo de vida, koinonia. No Novo Testamento usa-se uma palavra grega muito importante que descreve o estilo de vida distinto que passamos a ter quando entramos na nova aliança. É a palavra koinonia. Ela deriva do adjetivo koinos, que significa comum. Literal e basicamente, koinonia é o ter em comum. Quando 2 ou mais pessoas têm coisas em comum, elas têm koinonia. Se há quaisquer áreas em que não têm coisas em comum, eles não têm koinonia nessas áreas. Diziam acerca da igreja primitiva em Jerusalém: todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:32. Isso era koinonia. Tá igualzinho às igrejas de hoje. Tá longe, meu Deus, misericórdia da tua igreja, Senhor. Na maioria das versões do Novo Testamento, a palavra koinonia é traduzida por comunhão, mas pode também ser traduzida
não por uma só palavra, mas por uma expressão, tal como estar em união com ou partilhar na vida comum. Como não há uma única palavra em português que expresse bem o seu significado, continuaremos a usar a palavra na sua forma grega, koinonia. Koinonia é a concretização da verdadeira união. O exemplo perfeito de koinonia é a relação entre Deus Pai e Deus Filho. Em João 10,30, Jesus disse: "Eu e o Pai somos um." Essa união entre o Pai e o Filho é a base da sua koinonia. Jesus descreveu a sua concretização em João 16, 14 a 15, quando disse acerca do Espírito Santo: "Há de me receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar." Mas depois explicou logo: "Tudo quanto o Pai tem é meu." Por outras palavras, Jesus disse: "Tudo que é meu tenho não por meu próprio direito, mas na base da minha união com o Pai." Em João 17,10, Jesus disse a mesma coisa na sua oração ao Pai: "E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado." Esta é a koinonia perfeita, o ter todas as coisas em comum. Neste sentido, o Evangelho é um convite do Pai e do Filho a todos os membros da raça humana a partilharem com eles na koinonia perfeita, que eles partilham um com o outro. Em 1 Coríntios 1,9, Paulo diz: "Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão ou koinonia de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor." É importante distinguir entre meios e fins. Há muitas formas de atividades religiosas que são meios e não fins. Não têm valor em si mesmas. Elas são apenas meios que nos permitem apenas alcançar os fins, os quais têm valor em si. Koinonia, no entanto, não é só um meio, é um fim. É de fato o fim supremo de toda atividade religiosa condigna. João declara igualmente que o propósito final do Evangelho é levar todos os que respondem à sua mensagem a entrar na mesma koinonia eterna que o Pai e o Filho desfrutam entre si. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão, ou koinonia, conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. 1 João 1, 3 a 4. O que vimos e ouvimos é o testemunho ocular dos apóstolos de Cristo, preservado para nós nas páginas do Novo Testamento. Portanto, esses versículos revelam o propósito central pelo qual Deus fez com que o registro do Evangelho fosse preservado e transmitido. Esse propósito é que todos os que creem e obedecem possam ter a oportunidade de partilhar na koinonia eterna, que é o estilo de vida do céu. O preço da koinonia. No entanto, a koinonia não existe sem preço, a água a pagar. O preço é determinado por 2 requisitos invariáveis. O primeiro é compromisso. O segundo é um modo de vida que se chama andar na luz. 1 João 7. A aliança, como vimos, é a porta para a união. Só aqueles que desejam fazer o compromisso total e sem reservas de uma aliança podem alguma vez entrar numa verdadeira união uns com os outros. Isto aplica-se de igual modo à relação entre marido e mulher, entre o crente e Deus, e entre os crentes na comunhão uns com os outros. Depois disso, esse compromisso materializa-se ao andar na luz. João disse: "Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." 1 João 1,7. Andar na luz é a única maneira de se ter a experiência de koinonia. Sempre que a Bíblia fala de koinonia, reconhece apenas um padrão, o do próprio Deus. Aqui expressa-se nas palavras: "Como ele na luz está." Deus está disposto a elevar a humanidade até ao seu nível de koinonia, mas não está disposto a baixar o seu padrão de koinonia ao padrão da humanidade não redimida, ou mesmo ao da cristandade apóstata. Ao mesmo tempo, a expressão na luz estabelece limites àquilo que pode ser partilhado na koinonia. Qualquer coisa que infrinja a lei divina no domínio da moral ou da ética não está na luz. Pelo contrário, é trevas. Um exemplo óbvio encontra-se na área da relação sexual. Está de acordo com a lei divina que o marido e a mulher tenham uma relação sexual entre si.
Isso está plenamente na luz. Mas um deles ter uma relação sexual com qualquer outra pessoa é contrário à lei divina. Já não está na luz. Assim como também o sexo antes do casamento e a fornicação. Contudo, sujeito a essa restrição, andar na luz é uma relação de honestidade e abertura total e contínua entre todos os que estão na canonia. Não pode ser escondido ou falseado ou retido. A essência da relação é a mesma, quer seja entre o marido e a mulher ou entre um grupo de crentes que tem um compromisso entre si. Podemos resumir isto dizendo o que afirmamos no capítulo 3 ao descrever a relação marido e mulher, uma abertura mútua, total e sem reservas de cada personalidade. Assim, os limites da coinonia são governados por dois fatores: lei divina e honestidade absoluta. A lei divina estabelece os limites. Aquilo que transgride a lei divina já não é coinonia, é trevas, não luz. Mas dentro desses limites, a luz tem que ser plena e sem restrições. Onde a honestidade ou a falta de sinceridade ou as restrições egoístas se infiltram, a luz começa a esmorecer. A coinonia já não está no nível divino. Que diremos dos crentes que procuram comunhão uns com os outros, mas não estão dispostos a atender aos requisitos? Logicamente, devemos dizer o mesmo acerca do homem e da mulher que procuram uma relação sexual, mas não estão dispostos a atender aos requisitos do casamento. O resultado que obtém não é coinonia, mas fornicação. Isto é igualmente verdade quando se verifica no plano físico, entre o homem e a mulher, ou no plano espiritual, entre os cristãos que procuram uma relação permanente uns com os outros. Aqueles que recusam os requisitos de Deus são culpados de fornicação, segundo os seus padrões. O Velho Testamento confirma que é uma coisa chamada fornicação espiritual, pois os profetas, vez após vez, acusaram Israel deste mesmo pecado. Os resultados de tais relações erradas e sem compromisso entre os cristãos num grupo são muito semelhantes aos que se desenvolvem entre o homem e uma mulher, numa relação sexual errada. Esses resultados são ofensas, amargura, contenda, relações desfeitas, promessas não cumpridas e desejos insatisfeitos. Avaliando pelos resultados, somos forçados a reconhecer que em muitos setores da cristandade nominal há hoje em dia pouca evidência da verdadeira coinonia, mas evidência abundante de fornicação espiritual generalizada. O nosso propósito neste capítulo foi apresentar o mais claro possível o remédio espiritual para essa situação trágica. Ele consiste em voltar aos requisitos de Deus, um compromisso numa aliança em que se caminha na luz. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos,
para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo. Portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comer, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes